Opa pessoal, bem-vindos novamente aí a mais uma aula. Então, a gente agora tem umas aulas planejadas extra, que não fazem parte ali do que eu planejei como currículo oficial do curso, mas são alguns temas que dá pra cobrir, eles não vão ser dependentes entre si, mas espera-se que as 12 primeiras aulas do curso tenham sido vistas, né? Uma coisinha ou outra a gente pode revisar de leve, mas não vamos entrar em detalhes sobre coisas que já foram vistas nessas 12 primeiras aulas. Mas a ideia é que essas aulas extras possam ser consumidas sozinho, né? Quem tem interesse em certo tema, pega uma aula, pode ver. Se o outro tema não interessar, não vai fazer falta. Então a aula de hoje vai ser sobre a criação de um projeto completo em C++. A gente vai usar CMake, como a gente usou no, durante o curso. A ideia é ter um projeto que tenha testes, que tenha dependências, que compile com CMake. Então, a gente vai depender principalmente da aula 4 do curso. Então, quem estiver assistindo posteriormente, ou quem quiser dar uma refrescada depois da aula, eu sugiro fortemente dar uma olhada na aula 4 de novo. Porque lá tem o básico do CMake, mas a gente vai dar uma revisadinha leve aqui. Porque, né, como esse vai ser o assunto principal da aula, a ideia é não perder muita coisa. Mas o básico do básico, add library, add executable, target link libraries, essas coisas assim que a gente usou durante o curso, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Então, indo aqui pro bom e velho terminal, eu criei aqui uma pasta para essa aula agora. Nosso projeto que eu vou criar aqui vai ser uma emocionante calculadora, tá? Só calculadora em linha de comando mesmo. A gente não vai se aventurar demais em fazer GUI nem nada do tipo, porque a ideia aqui é mostrar principalmente como adicionar testes no código, é uma coisa que eu quero mostrar porque durante o curso a gente não fez isso nenhuma vez, né? A gente sempre testava o código manualmente. Tinha um main que a gente rodava várias vezes, conforme a gente ia desenvolvendo coisas, a gente ia incrementando ele. E essa não é a forma mais interessante de interagir com o código. Apesar de que durante o nosso curso, na maior parte das vezes, o main não necessitava de interação com o usuário. Então vocês vão ver que existe uma certa semelhança, muito leve, entre a forma como a gente trabalhava antes e a ideia de testes automatizados. Mas os testes automatizados vão ser mais bem planejados e mais isolados do que o que a gente fazia durante o curso. Uma coisa que é bastante ruim para qualquer projeto que vá crescendo, isso é fácil de notar em qualquer projeto de faculdade, não precisa ser nenhum software grandão, sério, é você depender da interação com o usuário para testar o. Já respondo, André. Para testar o código, né? Então, porque daí toda vez que você roda o código, você precisa entrar naquele diálogo com o software vai te perguntar alguma coisa, tu vai digitando só para você chegar à conclusão se ele está falhando, né? Se ele está funcionando certinho, se ele está crashando, se ele está dando resultado errado. Você mesmo tem que não só interagir com o software, como depois verificar o resultado. A ideia de usar testes automatizados é tirar um pouco da responsabilidade do usuário desse tipo de coisa. O assunto da aula de hoje, André, como mencionei um pouco antes, é a criação de um projeto completo. A gente vai adicionar testes, a gente vai ver um pouco sobre isso, sim. A ideia também é aprender a usar dependências externas. A gente vai usar o Conan junto com o CMake. E adicionar diversas coisas no CMake que a gente não viu durante o curso principal. Porque a gente usou o CMake de uma maneira bastante básica, assim, para organizar a compilação e tal. Mas a gente vai ver hoje como configurar mais algumas coisas, adicionar opções e tal. Então, esse é o assunto da aula de hoje, beleza? Ok. Dito isso, eu preparei um arquivinho, tá? Para vocês. Vocês podem obter ele a partir lá do meu site, certo? Do tercis.io, calcbase.tar.gz. Vocês podem baixar ele de lá, certo? Então,
porque assim, como eu quero focar mais na criação do projeto em si, eu não quero focar muito em escrever código aqui, mesmo sendo uma calculadora, mesmo sendo um projeto simples. A ideia aqui a gente ainda precisa de um pouquinho de código que eu ia tomar bastante tempo se eu fosse construir ele junto com vocês aqui, explicando tudo mais. Então esse código ele já está pronto, tá? Vocês podem extrair ele com o comando tar-xvf calcbase.tar.gz. Então, se vocês entrarem na pasta que ele extrai aqui, vocês vão ver que tem uma pasta src. Dentro dessa pasta tem vários arquivos junto com o CMakeList, muito parecido com o que a gente produziu diversas vezes durante o curso, tá? Então a gente vai agora de início dar uma inspecionada nesse bem de leve no código, vamos olhar ali o CMakeList para ver como é que o projeto é, porque daí a gente vai começar a trabalhar em reorganizar ele, adicionar opções, adicionar testes, etc, etc, usando o CMake, certo? Então, se a gente olhar aqui, o main.cpp dele não tem praticamente nada, tá? O main.cpp dele, ele instancia aqui uma expressão da calculadora, que é uma soma entre dois números, certo? O número 3 e o número 6. E aí ele executa essa operação para imprimir ela na tela. Então o resultado desse seout aqui vai ser 9, certo? Vai imprimir 9 na tela. É tudo que esse main está fazendo, certo? Esse main ele não está testando a parte de parsing da calculadora, ele não está lendo input do usuário nem nada, porque isso a gente vai fazer mais pro final. Uma vez que a gente tiver adicionado o teste e garantido que está tudo funcionando bonitinho. Mas como isso aqui já está com CMake, a gente pode garantir que está tudo funcionando usando o comando, né, CMake-S, src, -b build. Eu vou colocar aqui o -d CMake. Não está feliz comigo, peraí. Geralmente eu coloco o -b build primeiro e aí aqui, você make export compile commands on. Isso aqui é útil para alguns plugins, tá? De editores, como VS Code, Vim, para eles terem acesso às flags que são usadas durante a compilação, para conseguirem dar análise estática, autocomplete, as coisas assim, certo? Então no meu Vim também isso funciona, isso acontece bastante. Só que, claro, o código fonte aqui está no src. Então ele criou aqui a pasta build que eu consigo compilar usando esse make-build, certo? Passei verbose, ele não precisava ter passado verbose. Mas beleza, vamos ver aqui então. Build main. E ele imprimiu 9. Vou executar de novo aqui com o terminal limpo. Então, 9. Beleza. Então a gente tem o código que compila, ele dá o resultado ali que a gente verificou pelo main que ele deveria dar. Vamos inspecionar rapidamente o código então. A gente tem aqui 3 partes principais, certo? Então a gente tem um parser, que não está sendo usado ainda. Ele vai ser o que vai ler o input do usuário e transformar numa operação para a calculadora fazer. A gente tem a parte de operações, certo? Que é o que está modelando soma, subtração, multiplicação e divisão. E a gente tem esse expression.hpp aqui, que ele é basicamente, ele é quase uma classe base. Eu fiz uma coisa um pouco diferente aqui, tá? Que a gente vai ver mais pro final. Então, só no operations.hpp aqui, a gente tem umas classes bem simples, tá? Classe number, ela representa um número qualquer. Ela tem um valor representado por um double. Quando a gente dá eval nela, né? Eval do inglês evaluate, significa, né, executar, avaliar a expressão. Ela simplesmente retorna o próprio valor. Uma classe bastante simples. Aí a classe add, ela representa uma soma. Ela tem duas subexpressões, certo? Porque uma soma, ela, né, é representada pelo sinal de mais, ela tem uma expressão na esquerda e uma expressão na direita. Provavelmente ficou ao contrário para quem está me vendo, mas a minha esquerda é a minha direita. E quando ela é avaliada, ela avalia a subexpressão da esquerda e soma o resultado com a avaliação da subexpressão da direita, certo?
essa classe expression aqui está vindo daquele outro arquivo expression.hpp. A mesma coisa para subtração. A diferença é que faz subtração. Multiplicação faz multiplicação. E divisão faz divisão. Certo? Então, a gente tem essas classes aqui, elas são bastante simples. E elas conseguem interoperar através dessa classe expression aqui, certo? Aí a gente tem o parser, né? Eu vou olhar o parser.hpp aqui, que ele tem uma função só, que retorna uma expression. Ela recebe um stud string view, que é uma coisa que a gente acha que não viu durante o curso. É left hand side e right hand side. LHS, RHS. Ela recebe um stud string view. O stud string view ele é um objeto bastante leve, que ele representa uma visão em cima de outra string. Então, enquanto uma string tem todos os bytes dela, o stud string view ele simplesmente diz aonde eu quero começar e onde eu quero terminar de ver aquela string. Ele aponta para ela. Então, ele é um objeto bastante leve, mas ele depende que aquela outra string esteja viva em outro ponto do código, certo? Ele serve para a gente poder navegar em cima de uma string sem ter que realmente ficar fazendo substrings na memória. Esse objeto ele é recebido pela função parse, que daí retorna uma expressão, certo? Então, se eu passar para ele a string 1 mais 2, ele vai me retornar um objeto add com os numbers 1 e 2 no final, certo? Esse parser ele é implementado como um parser descendente recursivo. Eu não vou entrar nos detalhes da implementação dele aqui, certo? Mas ele não é muito complicado de ler. Quando vocês quiserem dar uma olhada depois como é que ele funciona, eu imagino que vocês conseguem seguir tranquilamente pelo código com o que a gente aprendeu durante o curso, tá? A única coisa que é um pouquinho diferente aqui que a gente não viu durante o curso é essa construção aqui, certo? Eu declarar mais de uma variável com alto e colocar um igual aqui. Isso aqui significa que eu estou pegando um objeto e desconstruindo ele nos membros dele, certo? Dá para fazer isso com alguns objetos. Com structs é uma coisa que é fácil de fazer. Então eu tenho essa struct aqui que ela tem uma expressão e uma string view, certo? Então a expressão que eu li até agora e o que falta ler da string ainda. E aí eu consigo dividir ela em dois objetos, basicamente usando essa expressão aqui. É a única coisa que tem meio diferente nesse código aqui. Certo? E por fim a gente tem o expression.hpp, que é uma classe, certo? Que ela tem aqui dentro um objeto desse tipo inner, que é um objeto que é uma classe puramente abstrata, certo? Ela tem um método virtual igual a 0, então ela é uma classe abstrata, certo? Ela tem o destrutor, né, virtual, como sempre é necessário ter. E ela é herdada por esse template aqui, certo? Esse template ele recebe um tipo T, que é um evaluable. Esse evaluable é uma restrição em cima do tipo T, usando um concept, que é um negócio de C++20, que eu mostrei, acho que muito brevemente em uma aula, que diz aqui que se eu tenho um tConst, eu preciso conseguir chamar a função eval em cima dele e ela tem que me retornar um tipo que seja double. Certo? O resultado dela tem que ser do tipo double. Significa que eu só vou conseguir colocar aqui dentro coisas que tenham um método chamado eval e que retorne double. E aí esse cara aqui ele contém um T aqui dentro e o eval dele, ele chama o eval do objeto dentro. Certo? Significa que a parte do polimorfismo, a parte da herança que a gente viu durante o curso, ela está encapsulada aqui dentro, nessa classe e nesse template aqui que vai gerar algumas classes pra gente. E aí isso está encapsulado dentro de um shared pointer para um const inner, ou no caso aqui, eu ia ter escrito inner const, para seguir a nossa convenção. Esse shared pointer aqui, por ele ser para um const, tá? Ele pode ser copiado sem problema nenhum, quer dizer, todo shared pointer pode, mas a gente sabe que a gente nunca vai alterar a memória através dele, então não tem problema.
Isso faz com que esse tipo aqui ele seja copiável facilmente, certo? Coisas que a gente viu que fica mais difícil quando a gente está usando herança em C++, porque a herança ela depende da semântica de referência. Então todo o polimorfismo está encapsulado nessa classe aqui que gera objetos que são simples de usar, objeto que a gente consegue copiar, consegue mover sem problema nenhum, e a gente não precisa ficar fazendo referência a eles o tempo todo. Certo? Então toda a parte esquisita da herança está encapsulada aqui dentro, e a gente consegue adicionar qualquer tipo que tenha um eval à nossa calculadora com facilidade. Tudo bem até aqui sobre o código que a gente... Sim? Alguma dúvida? Querem que eu fale alguma coisa antes da gente passar para o CMake? Bom, vamos dar uma olhada aqui no CMake list disso aqui então, tá? Ele está bastante simples. Tem já conhecido CMake Minimum Required, versão 3.15. A gente está definindo um projeto aqui, calculadora. A gente está dizendo que o projeto tem C++. Beleza. A gente tem uma biblioteca chamada Project Options, que é uma biblioteca interface. Não vou entrar muito em detalhes sobre o que é isso aqui. Que a gente viu que é um truquezinho interessante para a gente definir várias opções sobre o projeto todo, que depois a gente só coloca essa biblioteca linkada nas bibliotecas internas e no executável que a gente quer. Certo? Então a gente está habilitando aqui o C++ 20, certo? Usando o Target Compile Features. Todas essas coisas que a gente vai fazer sobre o CMake aqui, a gente vai sempre operar em cima de target. O que é uma target? É alguma coisa que o CMake tem que construir. Então qualquer módulozinho do programa vira uma target. Qualquer executável vira uma target. Né? Quando eu falo módulo, no geral estou falando sobre uma biblioteca interna. No caso, essa target aqui, Project Options, ela só serve para carregar com ela as opções que a gente quer sobre o projeto. As outras é que vão realmente ter código. Então a gente cria aqui uma biblioteca chamada Operations, que ela tem os headers Operations e o header Expression, certo? Então ela que modela toda aquela parte ali de fazer a modelagem interna de uma expressão aritmética, que depois nos permite executar aquela expressão aritmética e obter o resultado. Essa parte está separada em uma biblioteca só. E essa biblioteca, ela não tem nenhuma dependência, ela só pega as opções do projeto ali. Certo? Ela é uma biblioteca que por si só ela está funcionando. Aí na sequência a gente tem o nosso parser. O parser, ele expõe o header dele. E ele linka a biblioteca Operations, porque ele precisa produzir uma expression. E a expression está vindo lá da biblioteca Operations. Então ele precisa dessa biblioteca. Certo? E por fim a gente tem o main do nosso programa, que ele linka com o Operations e com o parser, apesar de que no momento ele não está usando o parser ainda, certo? Só para a gente validar aqui um pouquinho, né, o parser, eu vou fazer esse cara aqui incluir parser.hpp. Eu vou tirar essa troço aqui. Fazer assim, auto-exp igual a parser. Não, parse, claro, eu já dei o using namespace aqui. 3 mais 9. Desculpa, 3 mais 6, certo? E aqui eu vou trocar para exp.eval. Ok. E se eu compilar o meu código novamente e executar meu código novamente, eu continuo recebendo um 9 aqui, certo? Então, nosso parser ali conseguiu criar uma expressão a partir dessa string 3 mais 6 e conseguiu extrair um 9 a partir disso, certo? Então, nisso a gente tem um projeto organizado mais ou menos como a gente aprendeu durante o curso, certo?
Mas essa organização, assim, de ter um semiclist bem simplinho para todo mundo e não modularizar, ela não vai crescer muito bem. Então a gente vai começar reorganizando o projeto. Isso é uma coisa que a gente fez acho que uma vez durante as aulas, de fazer o projeto em pequenos módulos que realmente são representados por pastas, certo? Então eu vou entrar na pasta source aqui e vou criar um subdiretório chamado operations. Eu vou criar um chamado parser. Eu vou criar um chamado app. Eu vou colocar o main dentro de app. Eu vou colocar todos os expression e operations dentro de operations. E vou colocar o parser dentro de parser, certo? E aí agora eu vou criar um semiclist.txt dentro de cada um, que a gente vai incluir no semiclist.txt exterior. Então, primeiro vamos começar pelo operations. Vou criar um semiclist.txt vazio nele. Vamos abrir o semiclist.txt do source e vamos pegar a parte importante aqui do operations, certo? E colocar ele aqui dentro. E aí aqui no semiclists, ao invés da gente ter o add library e tudo mais, a gente usa um add subdirectory que diz para o CMake, entre nesse diretório aqui, leia o semiclist.txt dele, recursivamente, né? E depois volte para cá. Então eu vou dar um add subdirectory operations. Aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o parser. Então esse aqui está pronto, né? A gente vai ter que fazer alguns ajustes depois, mas esse aqui está pronto. Eu vou fazer agora do parser. Mesma ideia. Certo? Então eu vou separar esse cara aqui. Essas linhas que sobraram. E vou colocar um add subdirectory parser. E por fim, eu vou fazer a mesma coisa para a aplicação. Certo? Beleza. Se eu compilar... Opa, eu preciso voltar para add subdirectory, given source main. Opa. Desculpa, não é main aqui, é app. Então, se eu compilar isso aqui agora, ele vai começar a falhar, porque ele vai deixar de conseguir encontrar os includes. Por que ele estava encontrando os includes antes? Porque todos os arquivos estavam na mesma pasta, certo? Mas agora, se eu tiver um include de um projeto para o outro, ou seja, no caso do parser, ele precisa encontrar o include lá do operations, que é o expression.hpp, ele não vai conseguir, certo? Por que ele não vai? Porque ele não tem informação sobre quais são os diretórios que ele precisa procurar includes para encontrar aquele arquivo. Para a gente dar essa informação para ele, a gente vai lá no operations.cpp, desculpa, no semiclist.txt, e a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que para eu trabalhar com esse módulo aqui, certo? Com o módulo operations, eu preciso procurar os headers no diretório desse cara aqui. Certo? CMake current source dir é o diretório em que eu estou nesse momento. Certo? A partir do momento que eu fizer isso aqui, se eu não estiver muito enganado, o parser conseguiu compilar. O que faltou agora foi o main, certo? Eu vou tirar esse verbose daqui porque ele só está atrapalhando. Certo? O parser
foi compilado. O que faltou agora foi o main. Por quê? Porque tem o mesmo problema no parser, certo? Então, eu vou lá no parser, faço a mesma coisa. Target include directories, parser, public, make current source dir. E agora, se eu tentar compilar, eu consigo compilar até o final. E novamente, eu consigo rodar o meu main aqui, que me retorna 9. Certo? Então agora, uma vez que eu tenho essa estrutura de projeto criada, tem mais uma coisinha só que eu quero limpar aqui para depois a gente começar a ver umas coisas mais interessantes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho esse Project Options aqui, que ele está vindo, né, ele tá vindo do CMake Lists raiz aqui, do principal. Eu prefiro esconder esse cara, certo? Eu quero colocar ele de lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta chamada CMake. E eu vou criar um CMake, make barra project options ponto CMake. Aí eu vou tirar esse cara daqui. E vou colar ele aqui no projectOptions.cmake. E vocês notem, é um pouco diferente o que eu fiz aqui, o que eu estou fazendo aqui, do add subdirectory. Porque eu não estou criando um cmakelist.txt novo. Certo? Eu não estou criando um diretório que tem coisas ainda a serem feitas. Eu estou criando um arquivo que eu quero incluir. Então eu vou usar uma outra diretiva do CMake chamada include, e eu vou incluir o arquivo cmake barra projectOptions.cmake. Claro. Só que agora vejam. Como eu fiz isso, e a minha pasta CMake está aqui fora, e o CMake list está lá dentro do source, eu prefiro, nesse caso, e vocês vão ver que depois eu tenho um templatezinho para fazer projetos assim, que eu até mostrei na aula do CMake. Ele gera nessa configuração. Eu vou tirar o cmakelist.txt de dentro do source. Tá? Eu vou copiar ele para fora. Desculpa, source cmakelist.txt para cá. E eu vou dar um add subdirectory nele. Vou dar um add subdirectory no source. E aí no cmakelist do source, eu vou apagar tudo, eu vou deixar só os add subdirectories internos. Certo? Então, se eu olhar aqui, né, por fora, deixa eu remover a pasta build aqui porque ela está atrapalhando muito nesse caso. Eu tenho esse cmakelist da raiz, ele inclui o do source, certo? Que por sua vez inclui o de cada módulo, que permite que eles, né, se compilem entre eles. Cada um deles compila e depois eles se linkam e aí gera o meu executável final. Isso significa que a partir de agora, quando eu for gerar aqui a pasta build, eu vou apontar para minha própria pasta, certo? Porque agora ela tem um cmakelist.txt aqui dentro. E agora ela inclui ali o cmake. Agora vocês podem ver que funcionou, né? Ele conseguiu incluir esse cara aqui, porque ele tá nessa pasta aqui. E agora ficou um pouquinho mais organizado, né? Então se eu compilar aqui, perfeitamente funcionando, certo? Tem um novo executável. Ok. Então agora a gente tem aí uma organização mais interessante. Vamos passar aí para a parte mais legal do negócio. Alguma dúvida até aqui sobre o que a gente fez? Às vezes eu sinto que com os arquivos assim um pouco mais desgarrados a coisa pode ficar um pouquinho mais nebulosa de pegar, então se vocês quiserem tirar qualquer dúvida,
né? Eu acho que é um bom momento. Tá tranquilo? Eu acho que eu me perdi um pouco na parte de vários make lists. Já tinha desde o começo um em cada pasta? Tu foi criando? Eu fui criando. Tá, um pra cada. E aí, na hora que você foi incluir os diretórios para eles buscarem, tu incluiu uma única variável, que essa variável ela é definida na hora que tu usa o comando do cmake? Ah, desculpa, não sei se eu entendi sua pergunta. Que variável você se refere? Pode abrir um CMake list do parser ou do expression, sei lá, de algum desses menores. Não sei se tá no main também. Aquela parte onde tu fala quais são os diretórios que ele procura, aquele ali, ó. CMake current source dir. Isso, sim. Essa variável ela Onde já é que é existe para o definida? CMake. Ela vem do além. Tá. O, Ela vem do além. o CMake que te entrega ela. Ela já existe. Você pode até ver que qualquer outra variável que eu escrever aqui, se eu escrever uma variável tipo var, ele colore diferente até. Porque essa variável é Hum. especial. Tá? Tá, e essa variável representa onde o comando CMake está sendo executado? Ela representa a pasta atual desse arquivo CMake aqui. Ah, desse arquivo. Tá, e como é que esse arquivo parser conseguiu encontrar. Ah, não, a express está na mesma pasta. Quais são as pastas, só para revisar aqui? É parser, que tá junto com o expression, e tem outra. Tem a parser, tem a operations e tem a app. Ah, Parser ok. depende de operations e app depende dos dois. Certo? Tá, e a parser consegue encontrar uma expression. O parser consegue Ah, encontrar o expression.hpp porque aqui no CMake lists do operations eu digo que os include directories do target operations dependem da pasta dele aqui, Aham. certo? E aí isso vai transitivamente para o parser. Quando o parser diz que ele depende do operations, ele também ganha os include directories do operations, porque eles são Como, públicos. como ele ganha? É por causa que eles são executados em cascata, é por isso? Não, não exatamente. É que veja, eu disse que essa pasta é pública, certo? Eu disse que quando eu digo que alguma coisa é pública, isso significa que qualquer outra coisa que vá linkar com essa target aqui, operations, precisa saber dessa informação, Uhum. certo? Ou seja, quando a partir do momento em que eu faço isso aqui, que eu digo que o target que a target parser linka com a biblioteca operations, ela herda também os include directories públicos do target operations. Tá, ok, E a entendi. partir de agora é que ela sabe aonde buscar aquele expression.hpp. Ok, então, valeu. Beleza? Uhum. Ok. Agora que a gente tem tudo organizadinho assim, vamos então pela primeira coisa que eu quero mostrar aqui. Que é como a gente vai introduzir testes. Mais pro final da aula eu vou colocar uma biblioteca para testes aqui, em especial. Mas a gente vai fazer aqui de uma forma simples, uns testes na parte de operations ali. Só para eu mostrar o mecanismo que o CMake tem para adicionar e rodar testes. Tá. Depois a gente vai passar para uma biblioteca especializada para fazer testes. Eu não recomendo fazer testes manualmente como eu vou fazer agora. Mas, né, para uma explicação básica aqui, acho que vai servir. Eu vou criar uma pasta dentro de operations chamada testes. E dentro do CMake lists operations, eu vou incluir essa pasta. Add subdirectory tests. Okay. Se eu for lá na pasta testes agora, criar um CMake list.txt, eu vou criar aqui um executable test operations. E esse cara, ele vai ter um main.cpp, não confundir com o main principal do programa, é um main de um executável especial aqui. Ele vai linkar
com o Project Options e com o Operations, porque ele testa o Operations, então ele precisa linkar com o Operations. E por enquanto é só. E eu vou fazer aqui esse main.cpp então. Eu vou salvar ele aqui. Eu vou só colocar um int main nele aqui, só para rodar o CMake de novo para o meu autocomplete funcionar ok. Qual que é o problema? Eu esqueci. Ah, tá, desculpa. Esqueci do target source. Tentei fazer tudo na mesma hora. Beleza. Vejam que agora tem um outro executável aqui, né? Além do executável, né, que é target main, tem o executável test operations, que eu posso rodar. Então, se eu vir aqui em .build, vocês vão ver que tem o app main, né? Ele vai seguir a mesma estrutura de diretórios da fonte, tá? Por agora. Então, tem o app main e tem o tem o test operations aqui que eu posso rodar, certo? O que eu vou fazer nesse cara aqui? Eu vou incluir o operations.hpp e eu vou vou fazer do jeito mais simples possível aqui primeiro. Eu vou... Peraí. Tá, eu vou criar uma função bem simples aqui, chamada assertTrue, certo? Ela vai receber um booleano. E ela vai fazer o seguinte: if not value, vou incluir aqui o string, std log test failed. E eu vou abortar o programa com o nível de erro 1, certo? Esse std exit aqui, ele fecha o programa, certo? Completamente. Não é a melhor coisa a se fazer. Na realidade, tem uma forma um pouco melhor da gente trabalhar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou dar um throw, assert um error. Test failed. Desculpem, acho que assim vai ficar melhor, tá? E aí eu vou criar uma classe aqui, chamada assert um error, que vai herdar do std runtime error, que eu preciso do std except, inclusive. Eu vou usar aquele truquezinho que a gente viu para definir uma exception, de herdar a classe runtime error e pegar o construtor dela que já recebe uma mensagem, certo? Então esse assert true aqui, ele simplesmente vai receber um valor aqui. Se esse valor for falso, ele vai dizer que o teste falhou, vai jogar essa exception aqui, certo? Então aqui no meu main eu vou ter um try, vou ter um catch, onde eu simplesmente vou dar return 1. Na verdade, esse catch aqui pode ser para qualquer erro, mas melhor fazer assim. Colocar no clog.
Ops. Vou esse aqui pro struct. Em caso de qualquer outra exception, eu vou retornar diferente de 0 também, mas eu vou retornar um valor diferente. Vou retornar 2. Vejam, eu não sei se isso já é conhecimento geral de quem está acompanhando a aula, também como vai ficar no YouTube. Acho importante colocar. Um programa, quando ele retorna 0, ele informa para o sistema operacional que ele funcionou, que ele deu certo, que o resultado final dele foi êxito. Quando ele falha, quando ele retorna diferente de 0, isso implica que ele deu problema. Certo? E isso é útil para a gente, porque a gente quer que esse programa de testes retorne um valor para quem chamou ele, para quem rodou ele, que no caso vai ser o CMake, vai ser o CTest na realidade, dizendo que esse teste deu problema, que ele falhou. Certo? Então eu vou fazer isso aqui no meu main. Se eu tiver um assertion error aqui, ele vai retornar 1. Se acontecer qualquer outro problema, ele vai retornar 2. E agora, vejam, eu posso fazer o seguinte: assert true. Eu vou dar um using aqui na using namespace calc operations. Então eu posso aqui criar um add entre um number 3 e um number 6. E eu quero checar que o resultado disso aqui é 9. Certo? Isso aqui já vai ser um pequeno problema, porque como esses caras trabalham com double, é possível que isso aqui não dê exatamente igual, porque double tem alguns probleminhas de precisão, mas eu espero que não seja o caso. Se eu compilar esse código aqui e rodar o test operations, ele rodou com êxito. Vocês vão perceber que quando ele não rodar com êxito, o meu terminal vai mostrar aqui que houve um problema. Certo? Então, vamos colocar aqui um teste que falha, certo? Vamos fazer o mesmo teste, só que esperar que ele retorne 7. Isso aqui precisa falhar. E de fato falhou. Vocês podem ver aqui que o retorno do meu terminal foi 1. Certo? E o programa escreveu aqui test fail também. Veja que a gente não tem muita informação sobre o que aconteceu. A gente só sabe que falhou um teste e deu um erro. Mas isso já é legal pra gente. Porque isso significa que a gente pode fazer uma série de testes. E desde que o programa rode com sucesso, tá tudo ok pra gente. Certo? Claro, a gente ainda não consegue ver o que aconteceu quando o programa não rodar com sucesso. Mas é por isso que a gente usa um framework de testes e não uma solução feita na mão assim. É só porque eu quero trabalhar com dependências mais tarde na aula. Certo? Então, aqui a gente poderia fazer, né, uma sequência. Então, vamos fazer um teste para multiplicação. Vamos usar os mesmos números. 3, 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, 18. Vamos fazer um pro sub, que vai dar 3 menos 6 vai dar menos 3. E vamos fazer um pro div, que 3 sobre 6 tem que dar 0.5. E tudo deu certo. Ele executou todos os 4 testes aqui sem problema nenhum. Certo? Vejam, isso é bastante mais interessante do que ficar rodando o programa e digitando coisas, né? Lendo o input do usuário, observando o resultado, né? Por exemplo, se eu desse stdcout nisso aqui, daí eu teria que ler 9, 18, menos 3, 0, 5 para saber que o meu programa está funcionando. Isso aqui não, isso aqui é um programa que está validando o meu código, certo? Essa é a ideia de você ter um teste automatizado. Essa aqui não é uma aula sobre as melhores práticas para fazer testes, não é uma aula sobre Test-Driven Development, que é outra coisa, mas é uma aula sobre como aplicar testes usando o CMake, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. A partir do momento em que eu tenho um executável que me dá um resultado 0 ou diferente de 0, se os testes executaram com sucesso ou não, eu posso usar um comando do CMake chamado add test. E eu posso dizer para ele que eu quero colocar um teste aqui com o nome de test operations, cujo comando é test operations.
E o meu CMake não vai fazer nada diferente aqui porque eu não alterei como compila nada, né? Os arquivos não compilaram, então. Os arquivos não mudaram, então ele não precisou compilar nada demais. Mas. A partir do momento que eu tenho esse head test, se eu vier aqui no meu CMake list da raiz e rodar o comando enable testing, agora eu vou colocar ele no final. É possível que ele tenha que vir antes de tudo, mas a gente descobre. É uma coisa que eu não tinha passado pela cabeça. Se eu rodar agora o comando ctest, desculpa, se eu entrar na minha pasta build e rodar o comando ctest, ele não encontrou nenhum teste. Tá. Eu acho que talvez o enable test não tenha que vir antes. Uma coisa que eu nunca testei. Vejam, sim, o comando enable testing tem que vir antes. É importante que ele fique no começo. Ele encontrou o test operations e rodou lá. Os testes passaram, certo? Se eu vier aqui agora, no meu CMake list lá dos testes, desculpa, no meu CMake list dos testes não. Uma coisa que eu não tenho certeza. Deixa eu ver se eu consigo passar pra ele a pasta, porque eu não quero ter que ficar dando CD. É uma coisa que eu nunca testei antes. Talvez. Não. Também não. Tá, tudo bem. Eu vou dar CD pro build cada vez que a gente tiver que rodar os testes, tudo bem. É uma coisa que eu não me preocupei em ver antes, devia ter me preocupado em ver antes. Se eu vier aqui no meu teste agora e fazer esse teste falhar, certo? Então vamos dizer aqui. Aqui 3 sobre 6, aqui tá, a gente espera que vai dar 0.3, obviamente não vai dar, então esse teste vai falhar. Se eu for aqui no meu build, compilar, né? Se eu for aqui no meu build e rodar o ctest, falhou o meu teste, certo? Então ele falhou o test operations, failed. Ele me disse aqui que um dos testes, né, um dos meus executáveis de teste falhou. Me disse qual foi aqui. Diz que houveram erros na hora de rodar, que os outputs dos testes estão aqui no lastTest.log, que inclusive se eu olhar esse arquivo aqui, então tem aqui testing temporary lastTest.log, a gente vai ver aqui a saída, né? Test failed, end of output. Então ele captura para mim também o output dos testes e joga nesse arquivo aqui para eu poder inspecionar depois. E isso é uma ferramenta bastante interessante, bastante poderosa para a gente fazer qualquer projeto mais sério, certo? Como eu falei antes, né? Já repeti algumas vezes aqui, ficar testando as coisas na mão é horrível. E poder ter executáveis de teste que testam cada módulo do programa, isso geralmente a gente chama de testes de unidade, né? Eles testam cada módulo do programa em separado, é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir trabalhar. E o CMake ele dá suporte a isso através do ctest. Basta a gente rodar o enable test no começo e depois dar um add test em cima do executável de teste que a gente tem. E aí a gente vai melhorar o uso disso aqui usando uma biblioteca de testes logo na sequência. Alguma dúvida nessa parte de introduzir testes no projeto? Só aí no final ele fala que falhou um teste de 1, não é? Ele se refere aqui aos executáveis de teste, né? Porque tu meio que vai ter vários níveis de teste. Né? Cada executável de teste que o seu teste encontrou, geralmente vai testar um módulo do seu programa. E aí dentro desse teste, ele provavelmente vai ter vários testes, certo? Que vão... Entendi. Então assim, esse aqui é o output do ctest que vai ser bem alto nível, tá? Então ele vai te dizer quais módulos de teste falharam. Aí tu tem que olhar o output dos testes para saber quais testes em específicos falharam. Que daí um framework de teste, como que a gente vai usar depois, vai saber te dizer. O nosso aqui, ele só diz que os testes falharam, né? Como eu fiz ali uma coisa bem simples, usando só um raise e um catch, ele não dá informação nenhuma. Mas um framework decente de teste, como que a gente vai usar na sequência, vai mostrar. Ok? Parece ainda mais completo então.
Sim, usando as ferramentas certas, né? O CMake ele vai te dar a ferramenta alto nível para você rodar os módulos de teste que vão testar né, com uma granularidade grande, né, do seu programa, uma granularidade, né, de um nível alto. E aí ele vai rodar cada um desses módulos, mas depois, né, a gente vai usar uma ferramenta chamada Cat2, que é uma biblioteca para testes. Tem outras, tem o Gtest do Google, que também é bastante popular. Mas aí essas ferramentas vão conseguir te dar uma granularidade menor, claro, desde que você use elas corretamente também, né? Você consegue dividir as coisas em mais testes ou menos testes, dependendo de como você quer e tal. E a gente já vai ver isso. Mais alguma dúvida? Por mim não, obrigado. Beleza. Ok. Bom, vocês podem ir perguntando também conforme for o caso. Só pra gente seguir aqui então. Aí agora a gente vai ver como introduzir então uma dependência no nosso programa, certo? Eu quero introduzir duas dependências aqui. Uma vai ser uma biblioteca que a gente vai usar no programa. E a outra vai ser a Cat2, que a gente vai usar para os testes. Eu vou colocar a Cat2 primeiro, porque, né, já estamos no tema aqui. Depois a gente vai introduzir uma outra, só para a gente mostrar como é que vai funcionar. Só que para baixar dependências, para trabalhar com dependências, a gente vai usar uma ferramenta que chama Conan, que ele é um gerenciador de pacotes para C++. O Conan ele tem uma integração muito boa com o CMake, certo? E essa integração ela é feita através de um arquivo .cmake que está disponível nas internets para ser baixado, certo? Esse arquivo existe um trechinho de CMake que você pode introduzir no seu código CMake ali, que ele baixa esse arquivo e inclui esse arquivo. Então esse trechinho ele tá eu vou copiar ele do meu template de C++, né, que eu tenho aqui. Inclusive eu acho que... Deixa eu... O trecho ele é esse aqui, né? Deixa eu botar esse cara aqui. E aí eu vou... De início no meu semiclist da raiz aqui mesmo, eu vou colar esse trecho, certo? E vamos acompanhar o que ele está fazendo, certo? Ele vai criar uma variável chamada ConanCMakePath, que vai ser o CMakeBinaryDir. CMakeBinaryDir ele aponta para a pasta build, certo? É uma variável que diz aonde o CMake está gerando o sistema de build, então ele vai ser a pasta build. Ele vai lá baixar o arquivo chamado conan.cmake. E aqui tem a URL de onde ele vai baixar esse arquivo. Ele vai baixar lá do GitHub, lá da organização, Conan.io, desse projeto CMake Conan. Ele vai pegar da versão 0.16.1, que é a mais recente, lançada lá, certo? O arquivo chamado conan.cmake. E aí, a gente cria aqui uma função, tá? O CMake ele tem essa ideia de funções, você consegue fazer funções, que ele vai baixar esse ConanCMake se ele não foi baixado ainda. Então, se esse arquivo não existe, ele vai falar que ele está baixando o arquivo e vai baixar o arquivo, certo? Então ele vai baixar o arquivo a partir dessa URL para esse caminho aqui e vai acabar, certo? Se eu rodar o meu CMake agora, ele não vai fazer absolutamente nada, porque eu só defini uma função e eu nunca chamei ela. Então, ele não fez nada demais. Se eu chamar essa função, ensure ConanCMake, vocês vão ver que ele vai baixar aqui o conan.cmake lá desse lugar. Se eu rodar de novo o meu CMake, ele não vai fazer nada, porque ele já baixou. Na realidade ele nem foi alterado aqui, né? Mas digamos que eu altere o meu CMake aqui só pra forçar ele a tentar gerar de novo, mas ele não vai baixar de novo porque o arquivo já está lá, certo? Mas eu não incluí o arquivo. Então, se eu voltar aqui, vocês vão ver que tem que eu fiz aqui uma macrozinha chamada Conan. Uma macro no CMake é muito parecida com uma função. A diferença é que uma função, se eu crio variáveis lá dentro, essas coisas, elas moram na função.
E a macro é como se eu estivesse colando esse código no lugar da onde eu estou chamando ela, certo? Então o que essa macro aqui faz? Ela chama o ensure conan cmake, certo? Ela inclui o tal do conan cmake e ela executa o conan, passando todos os argumentos que esse argn aqui são todos os argumentos que eu passar para essa macro aqui. E esse run conan vai ser uma outra macro que vai parsear os argumentos aqui da macro, certo? Isso aqui é uma coisa específica do CMake que não vou entrar em muitos detalhes como é que ele faz, mas ele vai separar, ele vai criar uma variável chamada packages e uma chamada extra options, que são coisas que eu posso passar para o conan. E aí ele vai rodar essa função aqui, conan cmake run, que ela vem lá desse arquivo conan.cmake, que ele baixou pra gente. Ele vai dizer quais pacotes eu quero, certo? Quais que eu quero baixar, e vai passar as opções aqui desses pacotes. E vai dizer que eu quero compilar os pacotes que eu ainda não tenho, certo? Os pacotes que ainda não foram compilados. Isso vai evitar que a gente fique recompilando dependências, certo? Mas, enfim, eu estou passando bem por cima aqui, bem corrido, porque não é estritamente necessário que vocês entendam esse arquivo aqui. Tá? Eu vou então copiar isso aqui para dentro do meu CMake Lists. E aí aqui eu vou usar essa macro da maneira como está escrito aqui. Então os argumentos são packages e extra options. Extra options a gente não vai usar hoje aqui. Packages é o que importa, certo? Então eu vou rodar aqui a macro conan. Vou passar o argumento packages e vou dizer quais pacotes eu quero. Tá? O pacote que eu vou querer aqui é a cat2, que inclusive eu vou roubar do que eu já tinha feito antes aqui. Cat2 está na versão 2.13.7. Tá? Então aqui a gente já fixa a versão. A gente diz para o Conan, ó, baixa aí o pacote cat2. Eu quero ele na versão 2.13.7, certo? E aí ele vai baixar esse pacote pra gente. Como vocês viram, eu sujei aqui o meu cmakelist.txt, a gente já dá uma limpada nele, a gente vai mover isso aqui para um outro arquivo, né? Mas, por hora, vamos rodar isso aqui. O que aconteceu? Ah, tá. Uma coisa que eu nunca entendi direito no CMake, e eu acho bastante importante a gente ver aqui, é o seguinte. Existe uma variável chamada CMake build type. Essa variável, geralmente a gente seta ela como debug ou como release, certo? O que isso implica? Quando o CMake está compilando as coisas como debug, ele desliga as otimizações e ele passa as flags para o compilador gerar as informações necessárias para o debugger conseguir navegar no nosso código. Então ele gera o nosso executável pronto para ser debugado usando um debugger. Quando ele está em release, ele liga as otimizações, tira essas informações de debug e gera um executável otimizado e pronto para ser entregue, né, para quem vai usar o executável. Mas por algum motivo, o valor padrão dessa variável é vazio. E vazio não é equivalente a debug e também não é equivalente a release, exatamente. E aí isso causa um erro lá dentro do tal do conan.cmake, porque ele espera que essa variável esteja definida de alguma forma, certo? Então a gente precisa definir ela quando a gente está rodando o CMake aqui. Mas não quando a gente está rodando o build, quando a gente está gerando o passo de build. Então eu vou remover a pasta build aqui e vou recriar ela passando a variável CMake build type como debug, certo? Que é o mais padrão. Eu já vou mostrar para vocês como evitar isso. E aí agora vejam, ele baixou o CMake, baixou o conan.cmake, incluiu esse conan, né? Ele encontrou o meu conan. Eu já vou explicar para vocês que isso aqui não é mágico, ele não busca o conan, ele só busca esse arquivo para integração com o CMake. Eu já vou mostrar como é que consegue instalar o conan. E aí ele foi lá e baixou
esse pacote aqui, cat 2.13.7, certo? Ele não recompilou a cat, porque, na realidade, eu nem sei se a cat tem compilação, porque eu acho que ela é header only. Mas mesmo se a biblioteca tivesse compilação, se ele já tivesse compilado ela uma vez, ele não iria recompilar, certo? Desde que essa configuração aqui se mantivesse a mesma. E agora eu consigo usar essa biblioteca, a cat2, certo? Vamos fazer uma limpeza aqui no nosso CMake então. Eu vou criar um arquivo chamado conan.cmake. Não confundir com o conan.cmake ali embaixo. Em que eu vou colocar todas essas coisas aqui. E uma coisa que é importante, tá? Quando eu faço um arquivo .cmake assim que eu vou dar include, eu preciso colocar o comando include guard. Esse comando, ele vem do CMake, tá? Ele é um comando do CMake mesmo. Ele basicamente diz que se esse arquivo aqui estiver sendo incluído por uma segunda vez, ele não deve fazer nada. Ele passa reto. Certo? É muito parecido com o include guard que a gente coloca nos headers do C++. É provavelmente um modelado da mesma coisa. Não é um mecanismo assim que eu acho muito elaborado, nem elegante, mas é necessário. Inclusive, preciso fazer isso no Project Options também. Certo? E aí aqui, eu vou jogar esse include pra cima. Vou incluir o Conan aqui também. Certo? Beleza. Uma vez que eu fiz isso, agora ele está interagindo com o meu Conan. O Conan tem que estar instalado, lembrando. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que usa e mais pro final eu vou falar como é que instala ele. Depois que a gente terminar de ver aqui como usar. Se eu for aqui na minha pasta raiz, agora, essa biblioteca que a gente pegou, a cat2, eu quero colocar ela lá nos meus testes do Operation. Então eu vou lá no semiclist desses testes e eu vou linkar a tal da cat2. O CMake, ele tem um conceito que chama Imported Targets, que são targets do mesmo jeito que a gente cria com add executable, add libraries, coisas assim, mas que elas servem para modelar coisas que vieram de fora. Elas não fazem parte do meu projeto, eu estou importando elas de outro lugar. E geralmente essas targets elas têm um nome da forma ABC, 4 pontos, DF, certo? Elas têm um prefixo aqui, e aí elas têm esse operador 4 pontos e aí o nome da target mesmo, certo? Isso aqui é meio que só pra bonito, tá? Parece muito com o uso de namespaces do C++, mas não é como se tivesse uma lógica muito grande sobre isso aqui. Esse conan.cmake, ele gera targets da seguinte forma. Conan package, certo? 4 pontos e o nome da biblioteca que você pegou, então cat2. Se eu rodar isso aqui agora e mandar buildar, ele vai buildar normalmente, mas ele vai linkar com a cat2, o que não mudou nada pra gente agora porque eu ainda não estou usando a toda cat2. Mas funcionou, ele conseguiu linkar perfeitamente, certo? Então agora vamos ver como é que a gente altera ali o nosso código de testes para trabalhar com a tal da cat2, certo? Então eu vou no meu código. Agora eu vou remover essas palhaçadas aqui que eu tinha colocado, tá, pá. Só vou deixar o... Na realidade não vou nem deixar o main. Não preciso do main. Certo? Eu vou inclusive renomear esse arquivo aqui daqui a pouco. Eu só vou por hora. Eu vou vir aqui no include. Eu vou incluir da cat2 barra cat.hpp. Certo? Na verdade, acho que nem precisa. Só deixa eu...
vou pegar o cat.php que é o arquivo principal. E aí eu vou vir aqui. Eu não devia ter apagado tudo, né? Deixa eu voltar com o que eu tinha aqui, copiar. Eu vou transformar esses caras aqui, né, num teste da cat. Primeiro, deixa só eu deixar isso aqui dentro de um comentário. Como é que eu defino um teste da cat? Eu tenho uma macro chamada testCase, certo? E essa macro chamada testCase, ela recebe um nome, certo? Uma descrição do meu teste. Então, e ela recebe também uma tag, certo? Então eu posso... Isso aqui é arbitrário, tá? Vocês podem colocar a tag que vocês quiserem. Inclusive, eu tenho uma sintaxe para colocar mais tags, porque daí vocês conseguem selecionar quais testes vocês querem rodar, usando essas tags como busca. Tá? Então eu vou colocar aqui operations. E aí, eu abro um bloco aqui e escrevo o seguinte: require add. Eu vou pegar daqui. Eu vou fazer esse teste aqui primeiro. Eu vou deixar esse resto aqui comentado. Tá. E claro, né? Eu preciso dar um using, namespace, calc, operations, para conseguir usar o add e o number, etc. E agora eu vou compilar esse cara aqui. Deu um erro, vamos ver o que foi. Olha, puxa. Espera aí que... Acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. O main era pra estar na própria cat. Peraí. Estamos com breves problemas técnicos. Só um segundo. Tá? Ah, ops. Tinha esquecido de um detalhe bem importante da cat. Existe um define, tá? É uma mágicazinha. Você define uma variável pro pré-processador que faz com que a cat inclua um main. Tá? Então, eu coloco ela aqui. Chama cat config main.
Isso deve ser feito em um arquivo só. Eu já vou mudar a estratégia aqui, a organização aqui, para ficar melhor. E agora eu imagino que isso deva compilar sem problemas. Não esperava que demorasse tanto. Beleza, foi. Tá. Se eu entrar agora no CMake aqui e rodar o ctest, desculpa, se entrar em build e rodar o ctest, ele rodou meus testes aqui. Isso aqui não mudou, certo? Mas se eu rodar os testes aqui na mão, build, source, operations, testes. Ah, desculpa. Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando vocês incluem aquele conan.cmake, ele muda algumas configurações do CMake e ele passa a jogar os executáveis na pasta bin. Então fica build bin e aí os executáveis todos, eles vêm pra cá. Eu até acho melhor, assim, tá? Mas mudou agora de como estava antes na aula, porque a gente não estava usando esse conan.cmake. Ele faz isso automaticamente. Eu nunca fui atrás de desativar, então eu não sei se é possível, mas eu nunca fui atrás porque eu realmente prefiro essa organização. Então, se eu rodar esse teste aqui, ao invés da LS, se eu rodar esse cara aqui, podem ver que tem um output bonitinho aqui, em que ele fala, todos os testes passaram, tem um assertion, que é aquele require, e um test case, que é o teste que a gente escreveu. Se eu voltar aqui e fizer outros test cases, então eu vou fazer um pro mul, um pro sub e um pro div, certo? Eu vou apagar isso aqui. Então, added properly, sub, desculpa, pera, qual que é? Mul subdiv, tá. Então, mul multiplies properly, subtracts properly e divides properly. Eu vou limpar esses caras aqui e colocar eles aqui. Compilar de novo aqui. Por algum motivo, a Cat adicionou um tempo de build considerável, que eu realmente não esperava que fosse tanto. E agora, se eu rodar o meu executável de teste, vocês vão ver que a gente teve uma falha. Mas por quê? Porque a gente tinha colocado lá que a gente esperava que 0.5 fosse igual a 0.3. E ele vai dar um output muito mais interessante do que a gente tinha antes, certo? Então ele está falando aqui, ó, test operations, você usa a cat versão 2.13, tá, tanto faz. Aí ele falou aqui, ó, deu erro no teste div divides properly. Qual foi o erro? Ele esperava que a expressão aqui fosse igual a 3, certo? Mas isso aqui expandiu para 0.5 igual a 0.3. Ou seja, tinha 4 casos de teste, 3 passaram, 1 falhou, o erro foi esse aqui. Então é muito mais interessante usar uma biblioteca como a Cat2 ou Gtest, essas coisas assim, porque essas bibliotecas elas conseguem dar, através de muita mágica, resultados como esse aqui, certo? A gente consegue enxergar o que aconteceu de errado, em qual teste falhou, o que está acontecendo. Então vamos fazer esse teste passar. Vou botar aqui 0.5. Compilar de novo. Vai levar 1000 anos para compilar. Se eu rodar de novo, beleza, todos os testes passaram. 4 assertions em 4 test cases. Eu prefiro fazer uma alteração aqui em como as coisas estão organizadas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse main.cpp aqui com ter apenas o main da cat. Então, cat config main, eu vou incluir esse cat.hpp. Eu acho, inclusive, que isso aqui pode ajudar bastante.
eu vou fazer um test operations.cpp aqui e vou colocar todo esse código aqui, certo? Mas eu vou incluir a cat aqui de novo. Tá, peraí. Deixa eu adicionar esse arquivo no CMake. Pode ser private, né? Test operations.cpp. Ele vai falhar aqui, né? Porque a gente não colocou o include da cat lá, mas agora encontro aqui o cat2. Eu vou confiar. Eu não tô confiando muito no meu. Vou pegar da cat test macros.hpp. Peguei isso da documentação da cat. Mas ele não acha esse arquivo. Esse arquivo não existe. Bom, a documentação da cat não tá batendo com a versão da cat que eu tenho aqui. Então vamos pegar o cat.hpp mesmo aqui. E é isso aí. Vejam que o tempo que leva mais para compilar é esse main.cpp aqui, certo? Que contém aquele main da cat. Ele deve fazer umas coisas muito loucas. Então, deixando esse cara separado, a gente diminui muito o tempo de compilação. Vou mostrar para vocês. Se eu alterar agora só esse arquivo aqui, certo? Eu vou fazer uma alteração bem idiota nele. Eu só vou colocar uma linha e tirar de novo. Mas como eu alterei o arquivo, o CMake vai achar que eu preciso recompilar. Ele vai levar bem menos tempo. Bem menos tempo mesmo. E o resultado continua sendo o mesmo, tá? E se eu for aqui no build aqui, eu posso rodar o ctest e ele vai encontrar esse teste e vai rodar também, certo? Eu vou fazer o teste falhar só para ver o resultado do ctest quando o teste falha. Então eu vou fazer esse teste aqui de novo. Pode ser 04. Eu vou compilar de novo e vou entrar aqui no build. Desculpa esse teste que eu quero rodar. Aí ele falha aqui, ele fala, o teste falhou, né? E ele fala onde é que estão os logs. Mas você pode rodar, você pode usar rerun failed. Esse cara aqui ele vai rodar só os testes que falharam, tá? E você pode falar para ele mostrar o que está acontecendo quando os testes falham. Então você pode rodar ctest output on failure. E aí ele vai mostrar aqui o output da cat. A única coisa é que ele suprime as cores, o que é meio triste, tá? Mas talvez tenha alguma flag para fazer ele não suprimir as cores, se for o caso. Mas ele vai mostrar aqui o output da cat bonitinho, certo? E se você rodar com rerun, como é que é? Rerun failed. Ele vai rodar esse teste sempre. Mas se eu vier aqui e voltar a fazer o teste passar, desculpa, esse teste, run failed, vocês vão ver que eu creio que eu não sei se ele está só reportando ou se ele está rodando de novo. Eu acho que ele não está rodando de novo. Enfim, eu acho que se a gente tivesse mais testes aqui, ele... Então agora vamos colocar testes na parte do parser também, certo? Então eu vou fazer basicamente a mesma coisa, mas é bom pra gente exercitar. Eu vou aqui no parser, vou criar aqui parser tests. Eu vou dar um add subdirectory aqui. E vou copiar o CMake list do operations do parser. Certo? Esse cara aqui eu só vou trocar aqui.
E aí eu vou copiar o main vai ser igual, né? Então, opa. Bom, eu vou copiar o arquivo de teste também, mas a gente vai ter que alterar ele, né? Obviamente. Eu devia ter copiado a pasta inteira. Aí, claro, esse cara aqui, ele ainda não... o CMake ainda não viu que ele inclui a cat, porque eu não rodei o CMake de novo. Esse cara aqui, ele precisa incluir parser.hpp, né? E aí... eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... esse using namespace aqui vai ser... calc 4 pontos parser. Parse 3 mais 6. Ponto eval tem que dar 9. Certo? Vou... fazer um teste para aplicação. Então 3 vezes 6 tem que dar 18. Vamos ver se isso aqui está funcionando legal. Vai compilar todo mundo. Claro, esqueci de uma coisa. Esse cara aqui, ele precisa linkar com o parser e não com o operations. Esse cara vai sempre demorar para compilar. Tudo bem. É a vida quando a gente usa o C++. Beleza, ele passou os meus 2 testes aqui. Vamos fazer mais alguns testes aqui que seria interessante ver. Então, por exemplo, parser understands precedence. Então, se eu fizer aqui 3 vezes 6 mais 2, isso aqui tem que ser 20, certo? E não 24, certo? Então ele tem que fazer a multiplicação primeiro e a soma depois. Eu vou fazer dos dois lados aqui, só pra ver se ele tá esperto. Deu 24. Ah, desculpa. Esse aqui tem que dar 20. E esse aqui tem que dar 20 também. Não, pera. Tem que dar 20. A gente tinha chegado à conclusão de que tinha que dar 20, né? Eu não sei porque eu mudei pra 24. Beleza. E aí agora... pois é. E aí agora eu vou fazer um teste pra saber se ele entende parênteses. Então eu vou colocar esse cara aqui. E esse cara aqui. E aí agora esse aqui vai ter que dar 3 vezes 6 mais 2. Que vai dar 24, certo? E esse cara aqui vai ser 2 mais 3, que é 5 vezes 6. Esse aqui tem que dar 30. Certo? Então, vamos rodar ele de novo aqui. Passou, certo? Então, meu parser, ele funciona. Ele entende parênteses, ele entende aí todas essas... ele entende a precedência aqui bonitinho, né? Claro, a gente pode fazer esse teste falhar. E eu quero fazer ele falhar aqui para checar um negócio. Vou fazer esse cara aqui esperar 23. Se eu rodar agora o ctest, vocês vão ver que o test operations passou, mas o test parser falhou. Se eu rodar o ctest
rerun failed, ele roda só o test parser, certo? Porque ele está rodando apenas os que falharam, ok? Eu posso colocar aqui o output on failure, e aí ele vai mostrar aqui, pá, esperava 24, tá? Desculpa, ele estava esperando 23, mas ele achou 24, certo? Então, desculpa, eu tenho que sair da pasta build. Pois é, bem interessante, né? Economiza um tempo. Sem dúvida. Especialmente se os testes começam a ficar mais complexos e começam a demorar mais tempo, né? Que é uma coisa que não é incomum acontecer. Deixa eu voltar a fazer o teste passar, então, pra gente ter tudo bonito. Vou lá de novo aqui. E agora, se eu rodar o ctest, ele vai rodar só o test parser. Certo? Se eu rodar tudo, ele vai rodar tudo. Passou, 100% passou. 0 testes falharam de 2, certo? Então é assim que a gente usa o ctest com o cmake. A gente precisa, então, só lembrando, desculpa, a gente precisa dar o enable testing, certo? Sempre importante. E a gente precisa dar add test. Opa, queria abrir o cmake list, abriu o arquivo. A gente precisa dar um add test aqui com o nome do teste e o comando que a gente vai rodar para o teste. Inclusive, tá? O ctest, a cat2, ela consegue rodar, ela consegue gerar um relatório dos testes com o JUnit. Então a gente consegue um relatório em XML, que é bastante interessante para... Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Só deixa eu pegar uma colinha aqui. Acho que é traço RG Unit. Certo? Então eu vou fazer isso lá no... Se eu for agora na pasta build, vou rodar o ctest. Eu não faço ideia onde é que ele gerou. Deixa eu tentar rodar na mão. Tá, ele gera na saída. Tá. Acho que deve ter um jeito de capturar isso aqui bonitinho, que eu não tô sabendo. Mas enfim, isso aqui pode ser usado dentro de um CI, por exemplo, para mostrar um relatório de quais testes passaram, quais testes não passaram, quais testes demoraram muito, fazer bastante coisa. Tá, quando você gera um teste com a cat2, ele gera aqui vários arquivos. Então ele permite, por exemplo, o teste falhou, dá pra você cair direto no debugger, né? Isso é bem louco. Dá pra pular testes que tenham exceptions. Você pode passar um padrão aqui pra ele busca naquelas tags bonitas lá que a gente colocou, tipo, tinha operations, né? Por exemplo. Então, por exemplo, se eu vier... Se eu fizer aqui esse aqui tem a tag add, esse aqui tem a tag move. Eu acho que é assim, tá? Eu espero que eu não esteja errando. Faz muito tempo que eu não trabalho fortemente com isso aqui. Inclusive esse aqui, a tag deveria ser parser, né?
Se eu fizer isso e aí eu rodar test parser, eu passar para ele add, no test case match. Ah, tá. Perdão. Isso aqui vira uma tag só, aparentemente. Não sei como é que... Deixa eu tentar... Tá, tem que... É assim que faz, tá? Coloca entre colchetes a tag. Então agora, ó, eu tenho a tag parser, que tem 4 testes, e esses caras aqui tem um só. Então se eu rodar esse cara aqui, eu passar parser, eu não sei como é que eu filtro por tag, pô. Eu achei que... Grandes chances. Grandes chances de ser isso. Exatamente. Então, digamos que eu coloque a tag add aqui, ele vai rodar só um teste, porque é só o teste que tem a tag add. Valeu, Gabriel. Boa pedida aí. É exatamente isso. Então também tem essa opção. É uma coisa interessante da Cat. É legal saber. Ok. Tem mais algumas coisinhas simples que eu queria mostrar aqui. Tem algumas configurações que eu acho interessante sempre colocar no CMake. Tá? Que eu coloco aqui como base. Tá? Essa aqui é bastante importante. Tá? Eu vou... Já vou explicar aqui exatamente o que está acontecendo. Lembra que eu falei que quando você não passa um build type para o CMake, ele não usa nem debug nem release, ele fica vazio e ele não bate com nenhum dos dois? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, se o CMake build type não estiver definido, eu aviso o usuário, não especificou nada, eu vou para debug, certo? Aí eu vou colocar o CMake build type como debug. Esse set CMake build type debug cache string significa que eu estou criando uma variável cached. É complicado de explicar rápido aqui. Mas é uma propriedade do CMake que você pode trocar depois. Tá? E aí você consegue dizer, inclusive, que os valores válidos para o CMake são esses aqui. Debug, release, min size rel e rel if deb info. A partir do momento que eu fizer isso aqui, e for aqui no meu CMake list.txt, incluir a base.txt ali, desculpa, base.cmake, vocês vão ver que eu posso remover aqui minha pasta de build, e mesmo que eu compile sem esse traço desse, make, blá blá blá, ele vai, no build type specified defaulting to debug. E aí ele foi para debug, e aí ele gerou como debug. Se eu usar o ccmake, que é um programinha, deixa ele terminar de compilar. O ccmake é um programinha, eu acho que eu mostrei durante a aula aqui, ele mostra as opções do CMake no terminal e ele é uma interfacezinha em texto para conseguir mexer nessas coisas. Vocês vão ver que dá para trocar lá a opção. A Cat demora horrores para compilar pela primeira vez, com tristeza. Vocês vão ver que tem aqui o CMake build type e eu consigo iterar
pelas opções aqui, certo? Outra coisa que é interessante. Eu sempre. Esse CMake Export Compile Commands, ele é muito útil, tá? Pra quem usa VS Code, pra quem usa Vim, essas coisas assim. Então é uma coisa que eu sempre coloco também. E aí aqui tem umas outras opções de analisadores estáticos e cache que não vale a pena ver nessa aula aqui. Mas vai ficar disponível para vocês lá no meu template que a gente já viu algumas vezes. A gente tem mais 15 minutos, porque eu não quero alugar muito vocês aqui também. Eu vou passar rapidamente por umas coisas que eu acho interessante vocês verem no CMake. Mostrar para vocês como fazer um projeto usando o template que eu tenho pronto, tá? Porque para criar um projeto a gente não precisa passar por tudo que a gente passou aqui hoje, né? O que eu estou construindo aqui tem como eu já criei um template genérico que tem todas essas coisas e mais um pouco. Então, uma coisa que eu acho bastante importante é habilitar warnings, tá? Então, eu deixo a opção para o usuário warnings as errors, para ele tratar os warnings do compilador como erro ou não. Por padrão eu deixo como on. Tá? E aí eu habilito vários warnings aqui. Tá? A gente está usando o GCC. Então, para o GCC eu uso esses warnings aqui, que são os mesmos que são os que o Celang suporta, e mais alguns. Tá? Então, tem esses três conjuntos de warnings aqui são os mais padrão, que é o all, o extra e pedantic. Que esse aqui ele dá aviso se você está usando alguma extensão de compilador, as coisas assim. Mas tem vários outros, conversão de tipos que podem causar perda de dados, coisas assim. Tem uma série de warnings que são interessantes aqui. E para quem está usando o Microsoft Visual Studio, o compilador deles, as flags dos warnings, cada warning tem um número e você tem que habilitar por número. Então lá no meu template tem aqui diversos warnings com a descrição, tá, do que eles estão habilitando aqui, porque isso aqui é realmente meio triste. E aí eu uso o nível 4 de warning base para o Visual Studio, tá? Esse template que eu fiz, ele suporta compilar as coisas com o Visual Studio no Windows. Então, não é só Celang e só GCC que ele suporta, não. E aí eu coloco esses warnings lá no Project Options, tá? Então o meu Project Options aqui ele não tem só a opção de C++20, ele também tem as opções de warning, então ele carrega os warnings para todo mundo, tá? E ele carrega também os sanitizers. Sanitizers são algumas bibliotecas que você consegue habilitar com o GCC e com o Celang. E agora com o Visual Studio também está entrando, que elas conseguem pegar algumas coisas como uso indevido de memória, acesso em memória inválida, vazamento de memória também, problemas de condição de corrida entre threads, então dá para você habilitar, né? Lá no meu templatezinho também tem opções para habilitar essas coisas, então isso aí é bastante legal. Ok, o que eu queria mostrar por último é como fazer aqui como colocar uma segunda dependência, né? Porque a biblioteca de testes ela é um pouco especial. Eu quero mostrar como colocar uma dependência que você pode usar no dia a dia. Eu quero colocar a dependência na biblioteca format, que é uma biblioteca que, aliás, deveria estar em todos os projetos. Ela é uma biblioteca muito bacana. FMT, ela está na versão 0.8.1, se eu não me engano. Então, se eu rodar agora o CMake de novo, vocês vão ver que ele vai pegar a format. Não é 0.8.1, né? Eu acho que eu errei. Eu acho que é 8.0.1. É isso mesmo. Inclusive ele já pegou. 0.8.1, ele está na minha cache aqui, ele já compilou ela. E agora, se eu vier aqui, vocês vão ver que no parser
dentro do meu parser aqui, tem alguns lugares em que eu dou uma exception. E a exception ela tem uma mensagem aqui, mas ela não diz nada, certo? A mensagem está vazia. Porque eu quero usar a format aqui. Como é que eu vou fazer para usar a format? Eu vou lá no CMake list do parser, adiciono ela como dependência aqui, então, Conan package format. Eu devia ter colocado como dependência privada. Pera. A gente pode colocar uma coisa como dependência privada se eu só estou usando ela dentro dos CPPs. Se ela aparece no ponto H, ela tem que aparecer como dependência pública. E aí eu posso vir aqui. Então, ela tem mágica, mas custa na compilação. E aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho um caractere não esperado, mas eu não tô... Eu não sei aqui o que colocar aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou usar a biblioteca format. Que eu preciso incluir. Primeiro tirar isso aqui daqui. E agora sim colocar isso aqui. Então, o que essa biblioteca faz? Ela consegue fazer uma formatação da mesma ideia que o printf, as coisas assim. E ela retorna uma string aqui pra você. Então eu consigo dizer pra ele, ó, caractere não esperado, C. E aí ele vai substituir esse abre e fecha chaves aqui com esse C. Certo? Como é que eu vou checar se isso aqui aconteceu? Boa pergunta. Fácil na real. Eu vou aqui no meu main mesmo. Eu vou tentar parsear uma string com um caractere que meu parser não entende. E eu vou rodar o meu main. Mass force build bin main. Oi? Talvez tenha sido aqui também, né? Tá, pode ter sido lá então. Então vamos fazer a mesma coisa lá. Só que aqui ao invés de C, eu vou usar V2, 0. Agora, não, unexpected character %. Certo? Então agora eu estou usando a biblioteca FMT, ela é muito boa, gente, muito boa mesmo para fazer formatação de strings no geral. Ela consegue colocar cor nas strings, dá para fazer um monte de coisa legal com a format, que eu estou mostrando aqui é o mais simples possível. Mas só mostrando para vocês como é fácil pegar uma dependência lá do Conan e adicionar no projeto bem rapidamente usando essa biblioteca. Só uma coisa, então, como instalar o Conan, né? Depende muito da sua distribuição. No Pacman,
no caso do Arch Linux, que é o que eu uso. Tem o Conan, eu imagino, sim, tá na 1.39. Mas eu, pessoalmente, uso o PipX, que ele é um gerenciador de executáveis do Python. Então vocês podem instalar ele da seguinte forma: pip install user pipx, e depois vocês podem... esse aqui já... perdão. O jeito mais portável possível: python 3-m pip install pipx. Ou dá pra... não, perdão. Inclusive eu já tô fazendo diferente aqui, tô moscando. Eu instalo o pipx pelo pacman mesmo. Tá? Python pipx. Tá? E aí eu dou um pipx install command. Ele já vai dizer que já está instalado aqui, né? E aí se eu quero atualizar o Conan, eu só dou pipx upgrade Conan. Aqui acho que ele não vai ter nada para fazer porque já está na versão mais nova. Então é assim que instala. Sim. E a última coisa antes que eu termine a aula aqui, como criar um projeto, né, com aquele template que eu falei. Eu mostrei isso em alguma vez, mas acho que é legal mostrar de novo. Tem um programa chamado Cookie Cutter que vocês conseguem instalar com o Pipex também. Então, mais um motivo para usar o Pipex. Mesma coisa, Pipex install Cookie Cutter. E aí vocês colocam o seguinte: GH, que vem de GitHub, certo? Ele já sabe que é para pegar do GitHub. 2 pontos, e aí Tarcísio E /cpp template. E aí ele vai baixar, né? E vocês dizem qual que é o projeto, o que vocês querem fazer. Então, digamos que vocês querem fazer um editor de vídeos. Video editor. Porra, é um projeto e tanto. E aí ele vai pedir o slug aqui, que é só uma versão do nome do projeto, né? Minúsculo, sem espaços, nem nada do tipo. E aí ele vai criar uma pasta para vocês que já tem tudo lá. Então, eu já tenho essa checklist principal aqui, tá? Que já tem o espaço para vocês invocarem o Conan, pegarem os pacotes que vocês querem. Aqui já tem todas as coisas que eu mostrei mais um pouco para habilitar no projeto. Se vocês compilarem o projeto, tá? Se vocês rodarem o CMake, ele já vai criar um main que não faz nada, tá? Então, main.cpp aqui. E aí vocês criam, né, a estrutura do projeto como vocês quiserem, adicionam as bibliotecas que vocês quiserem, e fazem as coisas como a gente mostrou aqui, só que, né, todas as partes de configurar, colocar CMS+20, ativar warnings, as coisas assim, já estão todos aqui. O que não tem é o enable testing, tá? Não tá em lugar nenhum. Então, eu sugiro daí vir no checklist aqui principal, adicionar o enable testing aqui. Mas é só isso. Certo? E aí é bem simplinho de começar qualquer projeto em C++ usando esse template aí. No mais, eu acho que é isso pela aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa, algum comentário, qualquer coisa que vocês queiram? Nada, eu que agradeço pela atenção. Então valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado para quem assistiu a aula inteira aí no YouTube também. E por hoje é isso. Valeu.